Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz. E hoje eu estou aqui no RV Garrote com o Dr. Rui Ábido, meu amigo querido. Nós vamos falar um pouco de quarto de milha e ele vai contar toda a sua história, trajetória, o porquê que ele entrou no quarto de milha e vai falar para você como criar um quarto de milha. Vem conosco, vamos escutar o Dr. Rui porque aqui tem história. Boa tarde, Sebastião Parreira, meu amigo também, há mais de 10 anos já. Aqui na fazenda o trabalho é duro, é árduo, né? A arte de criar cavalos, ela depende muito da paixão que você tem por esses animais. É um refúgio, é um prazer, é um lazer e é trabalho. Agradecemos por você ter tirado um tempo na sua agenda aqui. Chegamos aqui no Aras RV Garrote, pegamos você na lida e você parou um pouquinho para conversar com o Agro Tem Voz, com o público do Agro Tem Voz. Então, muito obrigado. E conta para nós, Dr. Rui, como começou a sua trajetória no mundo do cavalo? Muito bem. A minha trajetória começou com o cavalo da raça quarto de milha em 1988, na cidade de Bauru, da onde eu vim, por causa do cavalo de esporte. E esse cavalo, meus colegas tinham filhos na idade dos meus e criavam um cavalo com a finalidade de os filhos praticarem esse esporte tão prazeroso. Então, nós começamos a criação começamos a compra de um animal para a competição e o meu filho estava na idade já dos 7, 8 anos, que eu acho a idade ideal para se iniciar, participando desses eventos esportivos. E eu via o cavalo naquela época como um aliado pedagógico na educação dos nossos filhos, porque nós juntávamos os amigos com seus filhos e íamos competir nas provinhas iniciais e despertou na cabeça dessas crianças uma vontade de participar desse esporte. E com isso nós trouxemos nossos filhos muito próximos da gente, né? Eles foram crescendo, foram ficando adolescentes, com uma cabeça voltada mais para a parte da participação, de disciplina, que o cavalo proporciona tanto para os pais como para os filhos. E foi uma surpresa muito grande porque meu filho e os amigos não se envolveram em outros tipos de competições ou até não competições. Então eles foram educados realmente muito próximos dos pais, né? E com isso, hoje meu filho é um cirurgião dentista bem-sucedido, a minha filha iniciou também, é uma médica bem-sucedida. E daí eles foram evoluindo, foram para a faculdade e eu acabei ficando com os cavalos. E daí então eu optei em continuar, uma vez que eu me apaixonei por essa raça, porque eu vejo no quarto de milha um dos animais mais dóceis e honestos com o ser humano. São animais muito inteligentes e que nos proporciona essa união familiar, né? O mais importante, a união de amigos, né? O próprio Sebastião também entrou no cavalo quando como nós nos conhecemos e outros amigos aqui de Goiás, de Goiânia. E nós formamos assim um grupo muito unido, né? Muitos amigos, o cavalo proporciona muitos amigos, mas o fato de criar cavalos é uma arte, não é uma brincadeira, né? Onde nós temos que ter todo um objetivo específico para criar um cavalo da raça quarto de milha para uma determinada modalidade esportiva, já que ele participa de muitas outras modalidades e a nossa é a da velocidade, né? Que seria uma participação nos 3 tambores. Temos eventualmente alguns animais para laço, mas depende de uma dedicação muito forte, de uma assistência veterinária regular, mensal. Toda a parte sanitária é muito importante. Então, quando você
se propõe a fazer uma criação, você tem que fazê-la bem feito, né, Sebastião? Então começou para unir a família. Exato. E a família permanece unida até hoje, porque nós nos aglutinamos aqui final de semana e os animais estão aqui à disposição. Temos alguns clientes até que adquiriram animais da nossa genética e nós fomos evoluindo em termos de genética também, porque toda raça, tanto bovino quanto equina, você tem que estar com uma genética atual, né? Porque os animais foram evoluindo também, as provas foram tornando mais difíceis, onde os tempos foram nos obrigando a modificar nossa genética, nossos cruzamentos, e hoje nós estamos assim trabalhando em cima do cruzamento atual, do cruzamento mais atual da raça quarto de milha na modalidade 3 tambores. E o senhor começou, doutor Rui, com 2 cavalos? Eu comecei com um cavalo, na verdade. Um cavalo quarto de milha, mestiço, castrado, já que o meu filho tinha só 7 anos de idade. E eu não aconselho crianças menores montarem cavalos garanhões, né? Que sejam garanhões. E daí fomos evoluindo. E nesse período todo que eu participei das etapas, nós conseguimos bons campeonatos, 2 Potos do Futuro da BQM, né? Com os animais da nossa genética. E o seu filho, que estava tocando esses cavalos nas competições e ganhou vários títulos. Isso, nós tínhamos o treinador, né? Mas quem competia era meu filho, na categoria amador, né? Um grande treinador que tem no quarto de milha é o Vaguinho. Isso, o Wagner Simeonato. O Wagner Simeonato foi meu sócio, nós montamos o VS Treinamentos lá em Bauru. Ele era o treinador dos meus animais e ele fez meu filho ganhar 2 Potos Futuro, né? Então, eu devo muita gratidão ao Wagner Simeonato, muita mesmo. E ele hoje tem um filho que compete. Hoje ele tem um filho competitivo e ele continua com o VS Treinamento lá em Bauru, lá em Piratininga, né, perto de Bauru. E tem seus clientes, tem sua clientela, tem escolinha para as crianças com a esposa dele. E o VS hoje é uma referência, realmente é uma referência. E quando você começou foi em São Paulo? Comecei em Bauru, São Paulo. Você tinha um sítiozinho? Meu pai tinha uma propriedade rural e eu tinha um espaço que foi me cedido para montar o meu aras. Comecei com éguas mestiças, depois eu pulei para éguas puras, mas ainda não definida a genética, né? Ainda estava em aprendizado ainda, para verificar se realmente eu gostaria de tocar esse negócio. Estava nativa ainda na profissão, era professor da Universidade de São Paulo e estava esperando me dar o tempo de aposentadoria para que eu pudesse fazer uma dedicação integral. Foi quando então eu me aposentei da USP e me mudei para Goiânia, porque minha filha morava aqui em Goiânia, ela casou com um goiano e eu mudei para cá com a minha esposa. E vendi minhas propriedades que eu tinha lá e adquiri uma propriedade aqui, nessa região de Bonfinópolis, né, graças ao apoio do Dr. Manuel Garrote, que é o pai do meu genro, e eu montei o Aras RV Garrote, né, e hoje nós temos um criatório de médio para pequeno, mas de excelência. O senhor conhece muito de genética, até porque o seu estudo, a vida toda, foi trabalhando na saúde, trabalhou com genética, mas sempre ligado na terra. Sua família foi sempre ligada na terra. Meu avô tinha fazenda em Jaú, fazenda de café. Depois, meus pais também tinham fazenda de leite, depois cana-de-açúcar. E eu sempre gostando do cavalo, né? Mas era limitado em função de não ter a propriedade própria, né? E daí, quando eu perdi meus pais e nós tivemos a herança, né? Vamos dizer assim. E cada um dos irmãos partiram para uma área. Meu irmão tem um irmão agrônomo, tem um irmão veterinário, né? E eu sou odontólogo. E eu parti para o lado do cavalo. Mas, como eu tenho uma atividade integral aqui, também mexo um pouquinho com gado, com bovinos, né?
Eu gosto muito da raça Gir e tiro um leitinho aqui para ajudar um pouco nas despesas do rancho, né? E venho todo dia para cá, é muito perto de Goiânia aqui, né? Bem encostado. Venho e volto todo dia e começo na lida logo cedo e vou embora à tarde. Formei as pastarias específicas para criar cavalos, né? O capim ideal, piquetes, baias, pista de treinamento, redondel de doma, etc. Então, hoje, se eu não tivesse isso, que seria de mim aposentado dentro de um apartamento, sentado num sofá, vendo uma televisão, né, Sebastião? Não daria certo. Não daria certo. Doutor Rui, não daria certo porque o senhor é muito ativo. Eu sou muito ativo, eu faço muita coisa ao mesmo tempo e adoro o que eu faço. Por isso, quando a gente fala em agro, por exemplo, o cavalo faz parte do agro. O cavalo que começou aos desbravamentos, né, nos Estados Unidos, o próprio Império na Inglaterra, a rainha tinha seus cavalos que puxavam as carroças, né, e os cavalos romperam muitas dificuldades do homem, como transporte, na lida do gado, no esporte para os filhos, no esporte para os profissionais. O cavalo, indiretamente, Sebastião, ele está envolvido tanto no agro que um criatório pequeno de cavalo consome ração, consome feno, consome veterinário, consome projetos de manejo, envolvem profissionais de todas as áreas do agro. Eu preciso de um domador, eu preciso de um casqueador, eu preciso de uma veterinária, eu preciso eu preciso do plantador do milho, da soja, do trigo. Nós precisamos de tudo isso, tanto para o lado bovino como para o lado equino. Doutor Rui, nós falamos do cavalo, falamos que o cavalo une a família, o comércio do cavalo que gira para o agronegócio, mas o comércio, ele deu uma esfriada. Antes o comércio do cavalo era melhor. Conta pra gente, porque você já tem 30 e poucos anos de cavalo, desde 88, então o senhor já tem uma caminhada, então o senhor sabe aí como que é para criar, vender cavalos. Isso. Muito bom. Pergunta sua, Tião, foi muito boa. Quando eu comecei a criar cavalos, eu não tinha intenção nenhuma comecei a mexer com os cavalos de prova, eu não tinha intenção nenhuma em termos de comercialização, em termos de vendas. Seria mesmo um objetivo ter os filhos ao nosso lado. Nós íamos para as provas, eu, minha esposa, meus filhos, montávamos barracas com o pessoal amigo, e aquilo foi pegando gosto. Aí foi quando eu comecei a enxergar um plano B para a minha vida de aposentado, já que meus filhos não iam competir mais, uma vez que faculdade já elimina essa possibilidade dos filhos estar próximo da gente. Então eu comecei falei, vou criar. E todo mundo falava, olha, criar cavalo, o pessoal é muito caro, não sei o quê. Depende, ele é caro para quem não pode. Para quem pode um pouco, tem um limite que você põe na sua vida para que você fala, eu posso ter 2 éguas. Eu posso ter 3 éguas. Parou por aí. Eu posso ter 10, eu posso ter 20. Que não vai ficar na dependência de eu se autossustentar a criação. Porque os grandes criatórios hoje, eles se sustentam na criação, uma vez que eles estão envolvidos com os leilões, eles estão com como se diz, com uma mídia muito forte e uma tradição que vem dos tempos dos seus pais, né? E nós somos um criador médio, mas o pouco mais de excelência. E por isso que eu pus na minha cabeça. Eu quero pouquinho, mas o pouquinho que eu tenho é bom, tá certo? E tenho certeza que alguém adquirir um animal do RV Garrote, ele vai estar feliz. Porque eu não vou vender um animal que não seja promissor. Então a pessoa pode perguntar, mas qual que é a sua genética? Você pode me perguntar. A minha genética é a mais atual possível. A base do quarto de milha, quando eu aprendi, era uma base Shade-Liu, que chamava, né? O famoso da época. E até hoje o Shade-Liu participa, pois é um animal que imprimiu realmente uma genética do tambor. Então hoje um dos filhos do Shade-Liu, que chama El Shade Zorreiro,
que é hoje o garanhão mais pontuado do Brasil e tem os seus filhos mais pontuados do Brasil, que vem da base Shade Lil. E depois, quando nós começamos a competição, nós começamos a perceber que o quarto de milha, nós separamos o quarto de milha de trabalho e o quarto de milha de corrida. E através de um estudo genético do ST, do Aras ST, Dr. Márcio Tolentino, ele começou a entender que se nós fizéssemos os cruzamentos Shade Lil com animais de sangue de corrida, nós teríamos um meio que daria mais velocidade a esse animal Shade Lil, que é muito inteligente. Tá? A velocidade dele precisava de pôr nele um pouquinho de velocidade. Então nós fizemos uma base aqui no Aras, uma base de Shade, fêmeas, Shade, e uma base do Desta Fêmea, que é o Dash for Cash, que vem do Dash for Cash. E nós estamos tirando metade corrida, metade trabalho. Então a base Shade hoje é bem rara, está bem difícil, até tem uma filha do Shade direta aqui, ela está com 27 anos, ela não procria mais, ela não tem possibilidade mais de procriar, em função de ter coletado muito, feito muito embrião, essa coisa toda. Mas temos filhas dela, filhos dela, e adquirimos um garanhão, adquirimos um animal agora do Shade Zorreiro. Para quê? Para que nós possamos usá-lo em éguas filhas do Desta Fêmea, que nós temos um garanhão filho do Desta Fêmea. Então nós temos hoje um garanhão Desta Fêmea em fêmeas Shade Lil. E temos um garanhão Shade Lil para servir as filhas do Desta Fêmea. Então nós falando de cavalo de genética, eu vendo o senhor contar a história, a genética que evoluiu foi o cruzamento dos grandes cavalos do passado. Verdade, o Dash for Cash e o Shade Lil, cavalo do passado. Mas eu sempre falo para você, Sebastião, que quando você vai adquirir um animal, que você pede o documento do animal registrado, você não olha o pai e a mãe, você olha o vô e a avó, o bisavô e a bisavó do pai, o bisavô e a bisavó da mãe. Se você for lá no fim, você vai ver Doc Bar, que é o Shade, né? Dash for Cash, que é o Desta Fêmea. Então, vem lá do vovozinho, da bisavózinha, né? A história, a genética. Até eu estava comentando outro dia com um amigo a respeito das leis de Mendel, né? Mendel, que estudou genética na botânica e etc. E outros estudiosos na genética do equino, que foram aprimorando. Então, o criador, na verdade, ele é uma pessoa que estuda uma pedra bruta para transformar essa pedra bruta numa pedra lapidada, bonitinha. Não está visando comércio, visando, eu quero vender. Não é isso. Você tem que vender um animal certo para a pessoa certa. Vender um animal que vai cuidar desse animal que você vai vender. Porque se for para comprar um animal e jogar num pasto e esquecer, eu não vendo. Eu prefiro colecionar. Prefere deixar aqui quietinho. Deixa quietinho. Mas quando você falou aí da genética, se nós queremos um cavalo para velocidade, nós temos que estudar um tipo de genética. Se nós queremos um cavalo para boi, para laço... Outra genética. Isso. Porque eu tenho o cavalo hoje de tambor baliza, tenho o cavalo de apartação, tenho o cavalo de work, cow horse, tenho o cavalo de timpenning, tenho o cavalo de laço de cabeça, cavalo de laço pé, cavalo de laço comprido, cavalo de vaquejada. Tudo depende dos cruzamentos, do que você quer. E qual que é a genética que o nosso amigo lá de São Paulo, o Pio, ele usa? Porque ele faz tudo. O Pio trabalha com uma genética muito forte no trabalho, nas provas de maniabilidade e velocidade, 5 tambores, que não é uma prova de cronômetro tão curta, mas é uma prova que depende muito da cabeça do cavalo. E também hoje ele já tem Tafeme para tambor específico. Então ele também foi evoluindo nesse sentido de fazer o cavalo de tambor. Ele ainda tem filhos competindo, né? A filhinha menor dele está competindo. Então enquanto tiver filho correndo, ele está correndo também. Porque o objetivo também é família, né? E com relação a comércio, no passado, em São Paulo, você comprava cavalo, era em dólar. E depois foi aumentando o criatório, foi aumentando o número de aras, foi aumentando o número de clientes com filhos querendo fazer tambor. E os criadores foram, então,
fazendo uma genética específica para as provas de tambor, que é onde tem mais gente competindo. São 300, 400, na prova da BQM tem 1.000 inscrições só de tambor. E tem todo mês, né? E a BQM tem 2 por ano, é o Congresso e o Campeonato Nacional. Mas tem provas regulares. Aí tem provas independentes, que não é da própria BQM, mas chancelada pela BQM, tem prova toda semana. Então, por exemplo, quando meus filhos pararam, eu tinha 2 animais que correram prova, que foram campeões, tanto do Paulista, campeões nacionais, e que eu vendi esses animais para poder ajudar a pagar a faculdade de medicina e de odontologia do meu filho. O cavalo tinha esse poder todo, esse valor todo, que ajudou a pagar a faculdade de medicina e odonto? O mercado era muito aquecido. Mas o mercado era muito aquecido em São Paulo e continua aquecido. Agora, aqui em Goiás é mais lento, é um pouco mais lento. Aí tem que ser o cavalo específico para a pessoa específica. Mas antes era muito difícil você ter um cavalo com tal genética. Hoje, com a tecnologia no agro, você tendo a facilidade de coletar sêmen, embrião, ficou mais fácil de adquirir o cavalo e por isso tem muito cavalo no mercado e aí ele baixou um pouco o preço? Tem muito cavalo, tanto o preço dele caiu, mas os animais bons de ponta mesmo não caiu não. Você vê animais vendendo nos leilões aí a 1 milhão, você vê animais vendendo a 500 mil, a 280 mil, 300 mil, tem, porque é aquele competidor que quer ganhar, é aquele pai que quer que o filho ganhe a prova. Então ele busca um animal já treinado, né? Já pronto. Então eu faço até uma brincadeirinha com você. É muito mais fácil comprar um cavalo criado do que criar um cavalo. Mas qual que é mais prazeroso? Mais prazeroso é criar o cavalo. É saber o que vai acontecer. E isso te preenche seu tempo, porque o nosso tempo é curto, né? Então, e você se satisfaz com isso. Então, por exemplo, você precisa, um pai quer pôr um filho de 7 anos para correr tambor, tem que comprar um cavalo professor. E esse não acha mais. É raridade. É um cavalo de 12, 13, 14 anos que vai lá e faz a prova sozinho. Não é? Já o outro, que é um cavalo que ele quer comandar, que ele quer tirar a marca dele. Então depende tanto do cavaleiro quanto do cavalo. O ditado é certo? Cavalo velho, peão novo? O ditado é certo. Cavalo velho, peão novo. Cavalo novo, peão velho. É mais ou menos isso. E quando o senhor fala do mercado do cavalo, hoje tem leilões aí vendendo cavalos num preço lá em cima. Tem. Mas com essa genética. Com essa genética base e vendendo cavalo para tambor, para laço, para todas as modalidades. Por isso que o conselho é o seguinte, a pessoa que vai começar a querer participar com o cavalo, consulta uma pessoa que tem experiência, né? Porque ele pode comprar errado, porque tem cavalos errados, né? Então, tem gente que gosta, eu quero um cavalo bonito. Nem sempre o bonito é o melhor, né? O que você quer fazer com o cavalo? Só passear, puxar é uma coisa, se chama cavalo de conformação. Esse cavalo não monta, esse cavalo é o modelo, é o manequim da raça. Aqueles grandão. É bonito, perfeito, todas as medidas, mas ele não compete. Agora, às vezes você pega um cavalo que não tem essa morfologia tão maravilhosa como o cavalo de conformação, que é um campeão de tambor, entendeu? O cavalo é manejo, o cavalo não foi feito para ser espancado, para ser maltratado, para ser amarrado, o cavalo foi feito para haver uma relação entre você e o animal. Você tem experiência disso. Você vai lá, grita o nome do seu animal no pasto, ele vem em você. É isso que o cavalo troca com a gente. Né? Você até não acredita. Ele sabe a hora que tem que comer, ele avisa. A hora que é a ração, ele avisa. Se ele está sentindo alguma coisa, ele avisa também. Né? E o profissional que cuida dele, ou o proprietário que cuida dele, entende. Alguma coisa está acontecendo com esse animal. Eu sempre falo, cavalo não é para todo mundo. E não é por conta financeiramente. O cara pode ter um patrimônio muito grande, mas não pode ter um cavalo. Exato. Porque para criar, você tem que ter o sentimento
Não é eu quero criar e pronto. Não é, eu quero porque quero. Não existe isso. Eu quero porque eu gosto, eu quero porque eu tenho paixão, eu quero porque eu amo cavalo. Desde criança eu gosto de cavalo. Aí sim. Mas só por dizer assim, para não se mostrar, vamos dizer, só para dizer que tem, não é bem assim. Porque dá trabalho. Para dizer que tem esse entra e sai logo. Entra e sai logo, ou abandona, ou dá para alguém, né? Então, é um brinquedo que requer cuidado. Requer né? muito cuidado. Eu sempre falo que o cavalo tem a alegria, Dr. Rui, e tem a tristeza também. Nós passamos por vários momentos durante esses 10 anos que eu te conheci e você me colocou no mundo do quarto de milha. Nós passamos muitas alegrias, mas também passamos muitos dias ruins. Nós perdemos éguas, cavalos, e dias atrás o Hugo Garrote, na Itaberaí, perdeu uma grande égua. Então tem isso, né? O cavalo. Você pega um carinho, um amor, e quando você perde esse cavalo, você sente muito. E poucas pessoas entendem qual é essa ligação. E eu sempre falo, Dr. Rui, quando eu chego na fazenda e eu grito a Bela, que é uma égua da sua propriedade, que é da sua genética, e na hora que eu grito a Bela e ela vem, eu sinto que Deus está conversando comigo. Eu sinto que aquele momento é um momento meu, de Deus, da natureza, e usar aquele cavalo para me trazer bem-estar e calma. Vamos partir para o lado comportamental do homem, né? Os cavalos são capazes de melhorar o homem, sabe? Eu vejo que eles são capazes de melhorar a gente. Da gente ser um pouco mais paciencioso, da gente ser um pouco menos ansioso, da gente ser um pouco mais cuidadoso com as coisas, né? Da gente ser mais meticuloso com as coisas. Então, ele mexe com o comportamento, sim, da gente. Mexe. Porque você me conhece, quando eu encontro meus amigos criadores de cavalo, só se fala em cavalo, só se pergunta coisas. O que está acontecendo de mais novo? O que não tem? Que animal que está despontando? Olha, quem que é o melhor treinador hoje do Brasil? Qual que é a melhor ração que vocês estão dando? Qual que é o melhor vermífugo? Como é que você está controlando o carrapato? Então, você quer saber coisa. Qual o pasto hoje ideal para um cavalo? Né? Porque se você quiser comprar cavalo e ter um pasto de braquiária, por exemplo, o cavalo não come braquiária. Ele tem que ter pasto específico para cavalo. Não é igual o bovino que come qualquer capim. Já o cavalo tem um capim específico, vários capins bons para cavalo. Então você aprende coisas e é um eterno aprendizado. Eu não sei tudo não de cavalo. Eu estou aprendendo dia a dia ainda. Estou aprendendo, né? Então, eu dou um recado meu é o seguinte: não pensem que criar cavalo é para dar lucro imediato. Ele não dá lucro imediato, e muito menos a médio prazo. Às vezes você tem que demorar para você ter um potro, uma égua para esse potro nascer, demora 11 meses, depois ele mama até o 7º mês, depois você tira ele da mãe, depois você suplementa ele, depois ele cresce, depois você conserta as mãozinhas dele, os pezinhos dele, papapá, até chegar no momento da doma. Aí você fez tudo certo, você dá para um domador ruim, estraga tudo que você fez. Então, ele requer realmente, é um custo, é um cuidado, né? Então, criar cavalo tem que ter paixão por cavalo. E o senhor é um apaixonado pelo 3 tambores, essa modalidade. Inclusive, está com 3 cavalos lá em São Paulo, que é um grupo, né? Valdinei, Humberto, eu, você. É um condomínio, né? A gente faz um condomínio para trazer alegria para nós 4, que fica muito mais em conta. E o cavalo está lá em São Paulo, no CT do Tiaguinho. Está lá em Ribeirão Preto. Que é um treinador competente, esforçado. Nós selecionamos um treinador bom. Mas o porquê? Quando a gente estava conversando e nós escolhemos São Paulo, conta aí, por que São Paulo, deixar os cavalos em São Paulo? Porque lá ele é mais visto. Lá em São Paulo o cavalo é mais visto, tem mais eventos. Todo final de semana tem um evento e o treinador liga pra gente. Vou levar em tal lugar, vou levar em tal lugar, vou levar em tal lugar. Enquanto que em Goiás os eventos são mais raros. E são eventos pequenos, que não dá para você fazer uma performance do seu cavalo onde ele é mais competitivo. Então lá ele vai mostrar o que ele é. Muitas vezes aqui ele pode ir numa prova aí, ganhar,
Mas não tinha cavalo competitivo para ele e a gente achando que ele é o máximo, né? Nem sempre o nosso cavalo é o máximo, né? Nós temos uma concorrência forte. Fortíssima, que lá a concorrência lá aumenta muito também, né? Aumenta a concorrência lá. Falando em evento, em São Paulo tem todo final de semana. Rancho Mariana, tem lá Guadalupe, lá em São Pedro, então, Aras Rafaela. Todo final de semana todo. tem. E para ter um evento aqui é uma dificuldade muito grande. Lá em Rio Verde tem mais eventos, mas nós vimos aqui o Rancho Vitória, mais a Joselane, lá de Rio Verde, fazendo um evento na pecuária com muita dificuldade, que o senhor teve até que ajudar para encontrar o lugar. Um evento muito bonito que fizeram na pecuária, muito bonito, sim. Que teve aí uma dificuldade tão grande que às vezes não compensa o criador enfrentar essa dificuldade, né, doutor Rui? E muitas vezes a pista também, né? Você quer o cavalo de alta performance é que nem jogador profissional de futebol. Ele não joga em qualquer campo. E o cavalo de alta performance é a mesma coisa. Ele não corre em qualquer pista, né? A pista estava pesada, a pista estava muito leve, tinha pedrinha na pista, não tinha pedrinha. Então, ainda eu espero que aqui no estado de Goiás, principalmente na região da Grande Goiânia, que surjam locais específicos, com pistas cobertas, para que façam eventos grandes, porque tem animais bons aqui em Goiás. Muitos animais, Muitos animais, tem sim. Agora, nós temos que levar para São Paulo. E na lata, para tambor, sua genética preferida? É Shade, desta fêmea e desta cash. E para trabalho? Trabalho, eu já penso nos animais de laço, eu já penso mais nos cavalos PG, né? PG Billy Grey, PG Brumax. Eu não tenho muito conhecimento do atual hoje do laço, mas rédeas, por exemplo, Pico, tem animais de laço muito bons aqui, que são os... Eu não sei tinham hoje a genética do laço na minha cabeça de cor. Não sei mais, que evoluiu demais, né? Mas a gente pensa dos que vêm derivados do Doquiolina, dessa raça aqui é Doc Bar. E na vaquejada? Tem que ser cavalos maiores, muito fortes, porque, na verdade, o cavalo é que ajuda a derrubar o boi, né? Não é o braço do peão. Não é o braço. Então, você não pode pôr um cavalo muito fino, muito baixo, a não ser que seja o esteira. Mas o derrubador é um cavalo forte, que é corrida. E quando o mercado estava muito morno, há 2 anos atrás, a vaquejada aqueceu esse mercado do cavalo. O Nordeste está muito aquecido, a vaquejada. Comprando cavalo, até aqui em Goiás, né? Comprando cavalo aqui de Goiás, de São Paulo. Inclusive, vocês tiveram um cliente da Bahia? Tivemos hoje, mas ele partiu mais para a corrida agora, a corrida de raia reta. Porque a vaquejada lá, ela formou um núcleo específico lá. Lá é vaquejada, né? Nós, por exemplo, eu não tenho quase nada de vaquejada aqui, eu preciso do dash. Seria um cavalo grande para isso. Mas para tambor tem que ser um cavalo de frente leve, com posterior muito forte, um cavalo com pulmão grande, né? Um cavalo bem tratado, um cavalo limpo, vamos dizer assim, limpo, sanitariamente falando, para ter performance. E uma dica para quem quer começar hoje, está lá assistindo a entrevista, nosso bate-papo, eu estou na vontade de começar a mexer com o cavalo, eu gosto demais, eu consegui um dinheirinho para comprar um cavalo, é apaixonado no quarto de milha, que nós somos apaixonados no quarto de milha, mas tem várias outras raças de cavalos maravilhosas aqui no Brasil. Nós falamos muito também do manga larga, que marcha muito, é uma beleza diferente do quarto de milha. Cavalo de passeio mesmo. Cavalo de passeio, que as pessoas gostam muito de cavalgada, né? Mas para o cara que quer entrar no cavalo, no mundo do quarto de milha, registrar lá na ABQM, na Associação Brasileira de Quarto de Milha, qual é a dica que você dá para ele? O que ele precisa, na verdade? Precisa de um assessor. Primeira coisa, para ele explicar detalhadamente o que ele quer, para quem ele quer. Para filho pequeno, médio, adolescente, adulto. Se o filho já é cavaleiro, eu sempre falo, faz seu filho fazer clássico. Aprenda o clássico primeiro, vai numa hípica qualquer, aprenda a montar, aprenda a saber o que é uma mão no cavalo, a mão direita, a mão esquerda, pôr perna, saber onde põe a perna na hora certa, saber onde puxa na boca na hora certa, para depois optar para a prova que ele quer fazer, porque daí ele já sabe cavalgar. Sabendo cavalgar, meio caminho andado. Depois disso, vai então fazer o
o hipismo rural, que nós chamamos, são as provas como se fosse apartando um boi, ou virando, correndo atrás de um gado no pasto. O tambor é para isso. Você corre atrás do gado vira. O cavalo tem que virar, ele não pode ir reto. Então ele aprende a virar o tambor como se o tambor fosse um boi, para tocar esse boi. Esse boi escapou da boiada. Eu vou lá, eu sei que se eu largar ele, ele vai lá, você dá um toquinho, ele vai entrar junto com o boi. Então você tem que ter um cavaleiro. Agora, eu aconselho hoje fazer um misto de trabalho com corrida, né? Eu gosto particularmente do shade com dash for cash e vice-versa. Eu gosto particularmente. Existem outras genéticas? Sim, existem sim. Outros cavalos de tambor que são muito bons também. Tem Design Head, tem o First Down Dash, tem muitas outras. Mas se você puxar o papelzinho lá no vovozinho tem os dois pilares, né? Que é o Dock Bar e o Dash for Cash. Para finalizar nosso bate-papo aqui no Aras RV Garrote, por que quarto de milha? Porque 1/4 de milha é 400 metros. E o cavalo quarto de milha é imbatível em 400 metros. Como? Ele é imbatível. Se você puser um puro sangue inglês, correndo com quarto de milha, em 400 metros, o quarto de milha chega na frente. 1.200 metros é o inglês, mas o quarto de milha para no 400. Por isso que chama 1/4 de milha. E lá foi posto nos Estados Unidos porque eles brincavam numa cidade lá do Texas, lá que era tudo areia, e eles apostavam corrida no quarteirão. Eles somaram os quarteirões e via até onde ia. Então seria 4 quarteirões de 100 metros. Saía 2 cavalos um do lado do outro e quem chegava primeiro era o par de milha no 400 metros, que depois ele já não andava mais tão rápido. É a raça mais versátil? É a raça mais versátil. Hoje eu bati um papo com o Dr. Rui Ábido, aqui no Aras RV Garrote. Ele que é paulista e goiano, que trouxe tudo lá de São Paulo, seus cavalos, veio aqui para Goiás e eu tenho a honra de compartilhar da amizade desse velho que eu chamo. Obrigado, Dr. Rui, o senhor é demais e obrigado por ter me colocado no mundo do cavalo. Agradecer também os nossos parceiros, né, o Valdinei e o Humberto Garrote, que estão sempre juntos na prova e que na próxima eles participam da entrevista também, né, Dr. Rui? Isso mesmo, eu agradeço também você, Sebastião, mas chamo você de Tiãozinho, de poder participar do projeto seu, que é um belo projeto do Agro Tem Voz, que através desse projeto você está conseguindo mostrar muita coisa para quem não participa do agro, para quem não sabe o que é o agro, né? Então, esse projeto seu do Agro Tem Voz, eu endosso embaixo, eu acho maravilhoso e recebo você aqui quantas vezes você quiser, né? Quero agradecer também o outro parceiro meu, que é o Valdinei Valério, lá do IPAC, né? E o meu genro, o Dr. Humberto Garrote, que foi o responsável pela minha vinda para Goiás, porque ele arrastou minha filha e eu vim atrás. Trouxe a filha e é um apaixonado em genética, como no cavalo e também no Nelore. Ele é do Nelore PO, Nelore Garrote, famoso também, um criatório muito forte. Inclusive, nós vamos ter um bate-papo com o Humberto, com o Manuel, com o Valdinei, lá no Nelore Garrote. Que é vizinho, né? Que é vizinho, que é do lado, né? Que é do Só lado, pular a aqui. cerca. Só pular a cerca. Obrigado, Dr. Rui, de Obrigado coração. vocês. Obrigado vocês. Doutora Vera não está aqui hoje, mas deixa um abraço para ela. Deixo, será dado. Sebastião Parreira, o Agro Tem Voz. O bate-papo hoje foi com o Dr. Rui Ábido, que trouxe um geral sobre o quarto de milha, trouxe o que é o quarto de milha, o porquê que ele entrou no quarto de milha. Eu sempre falo, quarto de milha é um cavalo versátil, cavalo é família, família é união, união é amor, e é isso aí que nós vamos sempre levar para vocês. O agronegócio tem voz e levar o que acontece no campo. Nós temos muito amor pela terra e pelo cavalo. Obrigado, Dr. Rui. Eu que agradeço.